Teacher Joe here, e hoje a gente vai falar do may, do might e do must. Isso aí! Hoje é 3 em 1, hoje vai ser a nossa última aula de modal verbs e... Por quê? Porque só falta eles. Nenhuma outra razão, só isso, só falta eles. E que mais que eu tenho que falar? Ah, tá, na aula que vem a gente vai falar do present perfect. E a gente tá quase acabando a nossa gramática de base da base do inglês. Yay, muito bom isso. E que mais que temos que falar? Nada, vamos direto à aula. Cola aqui na lousa, vamos lá, bonitinho, tudo maravilhoso. Então hoje a gente vai falar desses três caras aqui, ó. Do may, do might e do must. Tá bom. E por que eu resolvi agrupar e fazer todos eles de uma vez só, já que a gente estava fazendo um modal verb por vez? Bom, porque o might é passado do may, então já conta como um. E porque o must, bom, o must é o must. O que eu tô querendo dizer com isso? O must é o must e tal. Porque esses três caras aqui, eles denotam a ideia de dever. O may e o might, eles têm a ideia de dever ou de poder. E o must tem a ideia de dever. E como a gente tem todos esses deveres aí, e eles são meio parecidos e relacionados, mas diferentes ao mesmo tempo que são parecidos e relacionados, achei que fosse ficar mais fácil se a gente juntasse tudo isso. E antes da gente chegar e ir logo de cara pra ver como esse troço funciona, Jô da edição tem uma coisa pra falar pra você. Eu, Jô da edição aqui, passando pra dar uns recadinhos rápidos que a Teacher Joe sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui pra pegar o material. 2. Curte, se inscreve, compartilha, faz todo aquele negócio bonito pra ajudar a gente a ir pra frente e mais gente aprender inglês. 3. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram, aproveita que já que você vai estar lá, já segue, que aí você fica sabendo de todas as novidades. 4. A gente tem o Apoia-se. Doa pra nós, se você aprender alguma coisa aqui. Se não quiser também, não precisa doar. Agora, volta pra lá que o outro eu de mim tá te esperando. Muito obrigada, Jô da edição. Muito bom. Vamos falar de deveres e obrigações e etc. Mas mais deveres mesmo. Obrigações também. Mas quando a gente fala em dever em português, a gente tem algumas possibilidades quando a gente pensa na palavra dever. A gente tem a ideia de dever de necessidade, obrigação, a gente tem a ideia de dever de probabilidade ou possibilidade. Eu prefiro usar o termo de probabilidade, eu acho que fica mais na cara o que ele quer dizer, saca? Mas vamos lá. Um passo por vez e vamos ver qual que é o rolê de o que e o que tá fazendo aqui. Esse mocinho aqui, o might, é o passado do may, mas nem sempre. Poxa, nem sempre? Nem sempre. Sorry. E o must? Ele tem passado? Não, porque o must já é passado, ele é passado do moat. Mas ninguém mais usa moat há alguns séculos, então, tipo, dane-se o moat. E o must, passado do must é must, e não que faça muita diferença. Porque se é tudo igual, a gente liga, a gente não liga. Então vamos falar sobre esses deveres aí. Eita, nós! Resolvido. Vamos já ver então como que esses caras funcionam, qual que é a ideia desses deveres e assim por diante. Muito bom. Então, vamos começar com esses dois aqui. Bonito, may e might. Porque o might é o passado do may, mas nem sempre. E o must é o must. Tá. Voltando, vamos lá. Por que eu falo que o meu é o passado do must... que o might é o passado do may, mas nem sempre? Bom, porque ele pode ser a ideia do may no passado, mas ele também tem uma outra coisa, assim, não que esteja longe do que o might quer dizer, não que esteja longe do que o rolezinho é na real, mas, entretanto, contudo, todavia, faz uma diferença. E por que faz uma diferença? Vamos dar aquela olhada bonita. Quando a gente fala de probabilidade, que é a ideia primeira que a gente vai ver desses caras, então vou escrever aqui em inglês probability. E por que escrever aqui probability? Porque eu economizo uma sílaba na hora que eu escrevo. Então, quando falamos de probabilidade, nós precisamos pensar em alta probabilidade, probabilidade bem no meio do caminho e baixa probabilidade. Porque é isso que acontece com essas palavras quando a gente fala de probabilidade delas. O que eu chamo de probabilidade é o que as outras pessoas chamam de possibilidade. Eu prefiro a ideia de probabilidade. E uma coisa que eu notei nas minhas aulas, quando eu dou aula pra galera, fica muito mais simples de entender probabilidade quando a gente coloca numa escala, entre aspas, mensurável, que não faz muita diferença se ela é mensurável ou não. E por que eu tô querendo dizer isso? Se liga só neste troço. Vou fazer aqui ó, uma escalinha pluk, pluk, pluk. Por que eu tô fazendo essa escalinha? Se liga, olha que da hora.
Vamos imaginar que, em termos de porcentagem, temos aqui 0% de probabilidade e aqui temos 100% de probabilidade. Muito bom. Se eu fosse traduzir esses números em palavras, eu traduziria isso daqui como um sim e isso daqui como um não. Muito bom. Qual que é o meio do caminho entre o sim e o não? Deixa eu achar aqui o meio do caminho desse troço. Pera. Tá no meio do caminho. Aqui, neste pontinho no meio do caminho, a gente teria o equivalente do talvez, certo? Tem duas formas que a gente fala talvez em inglês. Uma dessas formas é perhaps e a outra dessas formas é maybe. Opa! Perhaps é usado, tá? Mas não é super usado, não é a coisa do mundo mais usada, assim. Eu vejo isso daqui sendo muito mais usado do que isso. E se a gente for ver, maybe. Maybe é um negócio chamado compound word, que é uma palavra composta por duas outras, que se a gente faz uma risca aqui, ó, plow, a gente tem may e be. Pera aí! O be a gente já viu, a gente teve em aula lá algumas aulas, inclusive falando do to be, que é o ser e estar, e o may, que a gente definiu aqui como dever ou poder. Pera. Deixa assim que a gente vê tudo. Se eu quiser, eu posso trazer isso daqui como pode ser. Você está vendo onde eu estou chegando, querido aluno? Se pode ser, é a mesma coisa que talvez. Deve ser também a mesma coisa que talvez. Maluco! Então aqui na nossa escala de probabilidade, a gente vai começar colocando may aqui no meio do caminho. Então, se a gente for continuar com o rolezinho aqui de porcentagem, o may fica em 50% de probabilidade. Tá bom. Fechou? Interessante. Muito bom. Sim, mas olha só que outra coisa muito boa que eu vou te falar agora. Isso é uma coisa que acontece com o inglês e com o português. E eu vou te falar isso só a título de embasamento, porque eu sempre embaso as coisas que eu falo. Mas, por exemplo, em português, a gente sabe que, 2 pontos, usamos o passado para afastar a nossa fala da realidade. Oi? O que eu quero dizer com isso? Se eu viro pra você e falo, se eu tivesse dinheiro, esse troço aqui ia estar muito mais da hora. Por esta fala, você já sabe que não tem dinheiro. E não é só por causa do ser. É também por causa do tivesse. Tivesse é uma forma de passado. Verdade, verdade. Então tá bom. Então, o que acontece? A gente usa o passado para afastar essa coisa do presente, da realidade, do que a gente entende. Tá bom, tá bom, tá. E por que eu tô falando tudo isso? Eu vou usar o passado do may para indicar uma probabilidade menor ainda do que de 50%. Então vou fazer aqui um outro risquinho, pluk, escrever aqui might. Então, o might, ele é passado no may e também passa uma probabilidade menor do que a do may. Isso faz com que o uso deles fique um pouco diferente. E o must, você me pergunta? Muito bom. O must, ele tem, além do dever de probabilidade que ele também tem o dever de necessidade. E quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de algo um pouco mais importante, um pouco mais pesado, um pouco mais forte. Forte, essa é a palavra que eu quero. Por que forte? Porque, cara, se eu tô falando de probabilidade, eu tenho 3 palavras de probabilidade, eu fiz aqui uma escalinha, só sobrou um espacinho aqui, a gente vai usar o must quando a gente tiver uma probabilidade forte. Ou quando você olhar para a situação e falar, isso daí tem chance real, oficial de acontecer. Sim. Tá. Ou quando você já tem quase certeza que o bagulho tá lá daquele jeito, mas você ainda não decide, você não quer impor assim, não, é isso mesmo, sabe? Você tá tipo, tá de boinha, de boinha. Fechou. E aí você deve estar olhando pra isso e falando, mano, que bagulho difícil. Como que eu vou fazer esse troço funcionar na vida real? Olha, eu tenho uma boa notícia pra você. Na vida real, você não precisa se importar se você tá certo ou se você tá errado, porque isso daí vai depender da forma que você for olhar pra situação. Ou seja, tecnicamente, não dá pra errar. Vamos dar uma olhada nos dicionários e etc. que eu separei pra gente dar uma
olhada mais a fundo nesses sentidos deles. E aqui. Aqui, logo de cara, eu abri aqui o blog do Grammarly. Se você não conhece Grammarly, me avisa que depois eu faço um vídeo falando sobre Grammarly, super útil. Qual que é o rolezinho? Ele tá falando aqui, may, might. Qual é a diferença? E aí ele começa lá falando tal, lá. Aqui. Olha só que interessante. O may é usado mais no presente, usado para descrever uma hipótese provável, pode ser usado para dar ou pedir permissão. Eles também têm a ideia de permissão. Inclusive, falei na aula do Ken sobre um tiquinho deles que, teoricamente, porque o may e o might não são tão usados quanto o can e o could, quando a gente pede permissão com eles é um tiquinho mais formal, um tiquinho mais bonito, e as professoras de gramática, elas preferem também o que você use o may e o might para fazer perguntas e não o can e o could. Que a vida real vira e fala, dane-se, faz você preferir. Tá? Mas fechou. Então, o might, usado no passado, porque ele é o passado do may, usado para descrever hipóteses não prováveis. E ele também é usado para falar de situações que não aconteceram. Entendeu? E aí, que mais que ele tá falando aqui? Ele tá falando que, cara, não faz tanta diferença, que é tudo basicamente a mesma coisa, ele tá colocando em frase e tal. Esse tracinho aqui, esse tracinho é interessante. Maybe vezes versus may. Ele não fez isso? Aqui, maybe versus maybe. Nesse caso aqui é interessante, porque no fim das contas eles querem dizer a mesma coisa. Só que quando a gente usa maybe, a gente tá usando como verbo. Quando a gente fala maybe, é só um advérbio. Tá. Então, pera. Qual que é essa diferença de pronúncia aí que você falou? Esse cara aqui, ó. Tá, vou escrever de novo. Primeiro separado e junto. Quando a gente pronuncia isso daqui, por serem duas palavras separadas e distintas, cada uma delas vai ter a sílaba tônica delas, que elas são palavras de uma sílaba só. E quando a gente vai falar isso daqui, a gente vai falar maybe, 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 maybe. Essa daqui é uma palavra só, de duas sílabas, mas a primeira sílaba é mais forte. Então a gente fala maybe, 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 maybe. Tá bom, viu? Basicamente isso, tá. Voltando aqui. Muito bom. Então, que mais que a gente vai ver sobre esses caras? Então, o might, ele é menos provável do que o may. E aqui a gente tem o must no dicionário da Wikipedia. E é um dicionário bem bonzinho, tá? Se você quiser, você ainda consegue traduzir as coisas, ó, é bem legal. Cadê? Aqui. Olha só. Fazer como um requerimento, ou seja, fazer como uma coisa que precisa ser feita, indica que a frase sujeita é necessitada como um imperativo ou uma diretiva a executar o predicado. Ou seja, o sujeito faz o predicado, tipo, é necessário que o predicado seja feito. Com a falha de fazer seja lá o quê, resulta em uma consequência negativa. Aí que tá o rolezinho. Olha que interessante. You must arrive in class on time. Você deve chegar na aula na hora. Por quê? Porque a aula não é online igual a sua. Você chega a hora que você quiser e tá tudo lindo. Mas, se você não chega na hora, você se ferra. Assim, basicamente. Tá bom. Olha só. Aqui o 2 do must, ele, ó, tem a ver com certeza. Indica que o falante é certo, está certo, que o sujeito vai ter executado o predicado. Se liga. If it was rained all day, it must be very wet outside. Se choveu o dia inteiro, deve estar bem molhado lá fora. Concorda? Mas e se tivesse chovido assim uma porrada, um dia quente, passado 1 hora, 2? Poderia estar molhado no lado de fora? Poderia. Eu tenho certeza? Não, eu tenho menos certeza. Eu usaria o might nessa segunda situação que eu coloquei. Tá bom. Ok. E usado para falar que alguma coisa é muito provável
ou certa de estar verdade. Então, quando a gente fala do must, a gente fala dessas duas coisas. E uma indica a outra, uma pede a outra, tipo isso. Mas eu quero mostrar, além de tudo isso, uma outra coisa chamada Google Imagens. Vamos abrir aqui só o Google padrãozinho e abrir aqui Images, e ele vai mostrar vários logos do Google e tá tudo lindo. Eu vou colocar aqui um memezinho que eu sempre mostro nas minhas aulas particulares. Se liga. It might... rain meme. É um dos meus memes favoritos, porque olha só que interessante. Vamos dar uma analisada nesta foto aqui. Deixa eu já abrir ela em outro lugar. Cadê o Open Image no YouTube? Yes. E aí a gente consegue fazer assim. Então, bom, preste atenção no que está acontecendo aqui. Temos um céu azul, mas aquele azul, assim, que você vira e fala, cara, se eu não passar protetor solar aqui, eu vou voltar vermelho e vai arder amanhã, saca? Um campo de girassóis, um photoshopzinho bem fubeca, mas olha que legal aqui embaixo. Eu tava quase saindo para fazer Cooper, mas parece que it might rain. Poderia chover. Aí, eu olho para essa imagem. Você olha para essa imagem. Eu falo, cara, não vai chover. Você fala, cara, não vai chover. Mas, como que a pessoa continua? Então, eu vou ficar em casa por segurança. Ou seja, eu sou uma pessoa que não queria fazer exercício, quis colocar a culpa na uma nuvenzinha que estava no céu, toda bonitinha, branquinha. Mas it might rain. It might rain. Assim. Inclusive, eu falaria isso se eu fosse fazer exercício no lado de fora. Não gosto muito, não. E aqui a gente tem uma outra. Super interessante também. Cadê o Open Image no New Tab? Yes. Nossa, qualidade de batata isso daqui. Mas dá pra entender a ideia. Tá. Apesar desse monte de pixel aqui, temos aqui um céu que tá tão escuro que, assim, eu olho pra isso, você olha pra isso e fala, mano, vamos entrar logo que, assim, vai chover daqui a pouco. Exatamente, olha aqui, ó. I think it might rain. Eu acho que poderia chover. Assim, é óbvio que vai chover pra mim, é óbvio que vai chover pra você, eu acho, não sei. Você pode estar pensando, que certeza eu tenho de que você está pensando? Zero. Eu não tenho certeza, mas existe a possibilidade. You might be thinking. Você pode estar pensando que vai chover. Eu acho que vai chover quando olho essa foto aqui. O negócio tá tenso. E você viu que os dois usaram might em situações literalmente opostas? Exato, não tem como errar. É lindo, é maravilhoso, é incrível. E vamos pegar esta frase aqui de exemplo. Muito bom. Então, coloquei aqui, you might be thinking that. Você deve estar pensando isso. Fechou? Basicamente isso, você deve estar pensando isso. Se eu quiser negar, vou negar com might. You might not be thinking that. Teacher, por que você não juntou o not no might? Já te conto. E além de já te contar, só aquele adendo. Lembra porque não tem to aqui? Porque might é modal verb altera a forma do verbo seguinte e por isso ele vem sem to. Para mais informações, veja a primeira aula de modal verbs que está em algum lugar ali na descrição, porque não sei nem que é o número dessa aula mais. Se a gente for perguntar o que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse might, vai jogar antes do you e vai fazer a interrogativa. Em inglês é tudo igual. Essa frase, inclusive, ficaria bem estranha, mas tudo bem, é só pra gente ver como que o rolezinho aqui funciona. Might you be thinking that? Might you be thinking that? Exatamente, que frase estranha. E se a gente fosse colocar isso na interrogativa junto com a negativa, deixa o not na posição dele, traz o might para a posição de interrogativa. Might you not be thinking that? E essa é uma frase com might. E se eu quiser trocar ela para o meio, só colocar o meio ali, ó. You may be thinking that. Tem um tico mais de certeza que você está pensando isso. Se eu achar que não sei,
Se eu achar que não sei, é ótimo. Se você tá pensando isso ou não, you may not be thinking that. Se eu quiser perguntar, may you be thinking that? E se eu quiser perguntar e negar, may you not be thinking that? Mesma coisa com must. Troca o might pelo must. You must be thinking that. Aí aqui eu tenho quase certeza que você tá pensando nisso mesmo. You must not be thinking that. Mano, você não tá pensando isso, sabe? Tipo, eu tenho quase certeza que você não tá. Must you be thinking that? Aqui eu seria um tipo, mano, sério, realmente, você precisa tá pensando isso? Coisa estranha. E se a gente for perguntar e negar? Must you not be thinking that? Tipo, você não deve tá pensando nisso? Ok, tá bom. Tá, mas enfim, voltando. Lembra que eu falei aqui? Eu deixei ele separado e eu falei, Teacher, mas por que você não juntou o rolezinho? Vamos falar sobre isso. Quando a gente fala de might, de may, de might e de must, a gente normalmente não vai colocar o not embutido nele. Por quê? Porque as pessoas não fazem isso e os nativos que falam a língua não fazem isso normalmente. Não é a gente que vai ser o estranho e colocar o bagulho no meio. Entretanto, existe. E como não é meu trabalho escolher o que você vai saber, o meu trabalho é te mostrar todas as informações, vou te mostrar como o may fica com not embutido, como o might fica com not embutido e como o must fica com not embutido. Entretanto, volto a falar, melhor que você não embuta eles. Então, vamos lá, dar aquela olhada bonita. O may fica mayn't. E, sendo muito sincera, eu só vi isso daqui em livro de gramática velho. O might. Esse eu até vi já na vida real, mas não muito, tá? A gente teria mightn't. E o must. Esse também eu já vi na vida real, mas também não é muito comum. Mustn't. Ok, então lembrando que o must, além dessa ideia de probabilidade, ele também passa a ideia de necessidade, certo? Por exemplo, eu acho que você está aqui porque you must be trying to learn English. Oh, you must be trying to learn English. É, porque é o que está acontecendo no momento para você, não é mesmo? Mas, vou supor que você goste de inglês. You must like English. Mas, inglês não é um tipo de língua que a gente aprende única e exclusivamente porque é uma língua legal, porque é uma língua interessante, ou porque é uma língua bonita. A gente aprende inglês porque a gente precisa. Então, você deve estar aqui talvez porque you must learn English. E se você estiver aqui porque você must learn English, fica aqui que as aulas vão continuar legais, tá? Não é uma coisa assim, muito... Inglês é legal. Juro pra você, inglês pode ser bem legal. E o que aconteceu ali? Ah, apertou um botão sem querer. I must have pressed a button. I must have pressed a button. Eu tô com preguiça de escrever na mão. Vou escrever assim, ó. Eita, que o negócio tá grande. Mas vai ficar assim mesmo. I must have pressed a button. E eu vou pegar esse daqui e diminuir esse tamanho, porque ele tá realmente muito grande. Cadê o negocinho? Pronto. Agora eu não preciso fazer mais nada. Yay. I must have pressed a button. Eu devo ter apertado um botão. Tenho certeza que apertei. Olha, quase. Mas eu não me vi apertando o botão. Só vi que o mouse mudou. Tá bom. Então, meu querido aluno, this is the class for today. Essa é a aula de hoje. A aula que vem, a gente já vai ver aquela coisa linda, maravilhosa, incrível, salve, chamada de Present Perfect. Acho que vai ser o terceiro ou quarto vídeo de Present Perfect que tem aqui no canal, mas vale a pena, eu curto falar de Present Perfect, é mó legal. Eu acho Present Perfect mó legal. Nem todo mundo gosta de Present Perfect. É triste. Mas é isso que se apresenta para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aí, que vai ter mais aula. Toda segunda tem aula. E nos vemos de novo segunda que vem. Talvez no meio da semana, se eu conseguir editar e subir outro vídeo, que já tem uns 3 gravados e eu não consegui subir e editar eles ainda. Yay! Então você fique bem, cuide-se e see you next class. Bye!